Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à segunda metade do capítulo 19 do livro do Gênesis. Segunda metade que trata da destruição de Sodoma. Começa dizendo assim, ali no versículo 24. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor do céu. O autor sagrado, então, apresenta-nos um cataclismo na região meridional do Mar Morto. Aliás, existem autores da antiguidade cristã que chegam a dizer que em determinadas épocas do ano se podia ver no Mar Morto uma cidade ali submergida. Não sabemos se isto é verdade ou não. Só saberemos, evidentemente, quando o Mar Morto secar de uma vez. Porque, como você sabe, ele não tem vazão de água e nem mesmo entra água no Mar Morto. Então, quando ele secar, saberemos se se trata apenas de uma imagem que o autor sagrado utilizou para trazer uma mensagem da intervenção de Deus em favor do seu povo, ou se algo semelhante realmente aconteceu. Daí continua o versículo 25. E destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes da cidade e a vegetação do solo. A mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa estátua de sal. Naquela região havia um bloco salíneo em formato de mulher quando se olhava à distância. E se costumou dizer que aquela era a mulher de Ló, que se transformou numa estátua de sal. Mas é preciso entender o sentido real de dizer que a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal. Entenda, o sal na antiguidade, e há não tanto tempo atrás assim, não servia apenas como tempero, servia também para conservar o alimento. Esta é a ideia que o autor sagrado quer transmitir. A mulher de Ló viveu como que uma nostalgia em relação a tudo aquilo que ela estava deixando. Mesmo deixando a cidade de Sodoma que estava sendo destruída, ainda trazia os hábitos de Sodoma em seu coração. Ainda trazia consigo toda a lembrança daquilo que deveria ficar para trás. Por isso, olhou para trás como que com saudades daquilo que havia deixado. Razão pela qual tornou-se uma estátua de sal, isto é, conservou no seu coração o que havia deixado e o que já não era mais para se lembrar. Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor. Voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra e sobre toda a extensão da planície, viu subir da terra um fumo espesso, como a fumaça de uma grande fornalha. Viu subir da terra um fumo espesso. É interessante que esta visão aqui de Abraão se contrasta com a visão que ele e Ló tiveram lá no capítulo 13, a respeito da região de Sodoma e Gomorra. Porque naquele momento viam aquela região como se tratasse de um outro paraíso, um jardim do Éden, ou então a planície regada ali do Egito, um lugar fértil, de vida, e que trazia também prazeres carnais, razões pelas quais Ló escolheu ali viver. Agora o contraste, aquilo que dava prazer aos olhos, que causava cobiça, não é mais do que destruição. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Ló do flagelo, com que destruiu as cidades onde ele habitava. O autor sagrado então está dizendo que Ló não foi poupado por ser justo, mas sim porque Abrão intercedeu em favor de seu sobrinho. Por esse motivo é que ele foi poupado da destruição, junto com todos os habitantes ali de Sodoma e de Gomorra.
Depois disso, lá no versículo 30, o autor sagrado vai nos dizer assim: Ló partiu de Segor, porque ele havia pedido para ficar nesta pequena cidade, e veio estabelecer-se na montanha com suas 2 filhas, pois temia ficar em Segor. E habitava numa caverna com suas 2 filhas. Então, no versículo 31, nós vemos o autor sagrado dizendo-nos algo que nos escandalizaria, por parecer tratar-se de um incesto. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai está velho, e não há homem algum na região com quem possamos nos unir, segundo o costume universal, isto é, unir-se, coabitar para poder gerar filhos. Aqui não se trata simplesmente de uma relação incestuosa na busca de satisfação sexual. As filhas de Ló não são impúdicas, usando de uma linguagem mais atual. Mas como a mais velha mesma propõe a mais nova, querem perpetuar a espécie, perpetuar a raça. Orígenes, no início do cristianismo, chega a dizer assim, que as filhas de Ló imaginavam que elas e o pai eram os únicos sobreviventes de toda aquela destruição, e por isso queriam perpetuar a raça com seu pai. Vem, disse ela, embriaguemos nosso pai e durmamos com ele, para que possamos nos assegurar uma posteridade. Trata-se então, sim, de uma relação incestuosa, mas sem culpa, porque visa, segundo a mentalidade do autor sagrado, preservar a vida e não simplesmente a busca do prazer, da satisfação sexual. Até porque a busca do prazer desordenado foi o que levou a Sodoma à destruição. Lembrando aquilo que eu disse em encontros passados, não é? O próprio nome Sodoma dá nome a um pecado, o nome da cidade Sodoma dá nome a um pecado de ordem sexual, os sodomitas, isto é, aqueles que usam de violência para sentir prazer sexual quando tem relação com uma outra pessoa. Elas fizeram, pois, seu pai beber vinho naquela noite. Então a mais velha entrou e dormiu com ele. Ele, porém, nada notou, nem quando ela se aproximou dele, nem quando ela se levantou. O autor sagrado, então, faz questão de destacar que Ló não teve culpa, porque não notou nem quando ela chegou e nem quando ela o deixou. No dia seguinte, disse ela à sua irmã mais nova: Dormi ontem com meu pai. Façamo-lo beber vinho ainda uma vez esta noite, e dormirás com ele, para nos assegurar uma posteridade. O autor sagrado reforça o motivo pelo qual elas coabitaram com o próprio pai, para assegurar uma posteridade. Não era relação incestuosa simplesmente pela busca do prazer, mas porque acreditavam, segundo a mentalidade do autor sagrado, não haver mais ninguém senão os 3 na face da terra. Também naquela noite embriagaram seu pai, e a mais nova dormiu com ele, sem que ele o percebesse, nem quando ela se aproximou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. E aqui, os filhos que estas filhas de Ló conceberam dão origem a 2 povos. Na verdade, o autor sagrado, ele quer como que fundamentar a existência destes 2 povos, figurados nos nomes dos filhos destas filhas de Ló. A mais velha deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Moabe, em hebraico, Meabe, que significa saído do pai. De Moabe vêm os moabitas. Este é o pai dos moabitas, que vivem ainda hoje. Então, o autor sagrado quer justificar a origem dos moabitas. A mais nova teve também um filho, ao qual chamou Ben-Ami, que em hebraico
Bene Amon, que significa filho de meu parente. Este é o pai dos amonitas, novamente justificando a origem de um povo existente, que vivem ainda hoje. Então, nestes dois filhos das filhas de Ló, o autor sagrado quer destacar a existência de povos aparentados e vizinhos, sem mistura de sangue estrangeiro. Então, se elas conceberam do próprio pai, não houve mistura de sangue na raça. Logo, estes eram povos, tanto os moabitas quanto os amonitas, que primavam por isso, ou seja, não aceitavam que homens e mulheres de seu povo se unissem a estrangeiros, não aceitavam a mistura do sangue, justificando que desde a origem deste povo não houve mistura alguma. As filhas conceberam do próprio pai, conceberam de Ló, sem o peso da culpa de uma relação incestuosa, simplesmente pela busca do prazer. Peço que você se prepare para o nosso próximo encontro, fazendo a leitura do capítulo 20 do livro do Gênesis, todo o capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 18. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.